patosja.com.br. Notícias de Patos e região. O seu portal de informações. Olá, muito bom dia para você. Uma operação do Ministério Público do Trabalho resgatou 15 internos de uma clínica de reabilitação na manhã de hoje que estariam sendo mantidos em situação análoga à escravidão em Patos de Minas. Já a gente conta mais detalhes e você vai ver também. Câmara mantém veto e piso de educadores infantis deve ser alcançado em 2024. Prazo para atualização do cadastro único é ampliado. Municípios se preparam para receber voto em trânsito. CREA faz força-tarefa para fiscalização em Patos de Minas. O 30 Minutos desta sexta-feira já está no ar. Na reunião da Câmara desta quinta-feira, os vereadores decidiram por manter o veto do Executivo ao reajuste salarial dos educadores infantis e o piso da categoria deve ser alcançado em 2024. Começo agora com a professora Beth, vereadora aqui na Câmara Municipal, para a gente falar sobre o piso salarial dos educadores infantis, né, que o veto foi mantido por 14 vetos. Como que fica a situação agora? Olha, na verdade, nós entendemos, a Comissão, por exemplo, de Educação, que o menos prejudicial às educadoras infantis agora seria a manutenção do veto. Porque se a gente não mantivesse, isso ia judicialmente, né? A gente não sabe, assim, além do tempo que leva, a gente não sabe, assim, onde que iria desaguar. Então, assim, em conversa anterior com a comissão, né, de negociações das educadoras infantis, elas entenderam que seria melhor manter esse veto, né, e aguardar que em 2023 e 2024 seja completada o piso salarial delas. E assim nós fizemos, né, em manter o veto por ser menos prejudicial no momento. A Juliana Magalhães é uma das educadoras infantis representando a classe aqui na Câmara Municipal. O que você está achando de onde está o andamento de tudo até agora no momento? Então, a questão é que nós queríamos, antes de irmos ao gabinete do nosso prefeito Luiz Eduardo Falcão, que fosse até junho de 2023. A gente sente que essa emenda que o João Marra apresentou, né, ela foi uma emenda que nos deu luz. Por quê? Essa emenda do João, ela foi o caminho que abriu a nós, com o nosso prefeito, que firmasse por escrito esse escalonamento até 2024. Não era o que queríamos, mas é o que foi proposto por nós, assinado em ata com o prefeito no gabinete dele, e fez esse firmamento até em 2024. E pode ser que isso, dependendo do fundo orçamentário, ocorra até em 2023, né? Sim, Luiz Eduardo Falcão até nos disse que pode ser pago até em 2023, o secretário de Finanças estava também, então nos deixou essa certa esperança de ser de 2023, mas a gente tem ciência que ela pode ocorrer até em 2024. Então um projeto de lei vindo do nosso executivo, isso nos dá muito maior segurança. Então a gente torce que seja o mais rápido possível, que possa ser pago e assim a gente desfrute dessa nossa defasagem, né? Nesta mesma reunião, o autor do projeto de lei que prevê a proibição e utilização de fogos de artifício com estampido em Patos de Minas pediu vista sobre uma proposta que pede a exceção desta medida para o meio rural. O Zé Eustáquio é o autor do projeto de lei que proíbe a venda de fogos de artifício com estampido aqui em Patos de Minas. E hoje entrou em pauta aqui na Câmara Municipal um projeto de autoria do vereador Zé Luiz Borges que abriria uma exceção para que esses fogos pudessem ser soltados na zona rural, devido a tradições de festas povoadas e tudo mais. E o próprio vereador Zé Eustáquio pediu vista desse projeto. Explica pra gente por que você acha que não é inviável essa mudança proposta pelo vereador Zé Luiz. Bom, eu entendo que a sanção do projeto, que foi realizada pelo Poder Executivo em dezembro de 2021, é um grande avanço para a nossa sociedade, uma vez que o barulho dos fogos é extremamente prejudicial aos autistas, aos recém-nascidos, aos doentes, aos enfermos, aos idosos. Muitos grupos de pessoas sofrem com o barulho dos fogos.
incluindo também os animais. Os animais sofrem de forma exagerada com o estampido dos fogos de artifício. O projeto que foi apresentado por mim o ano passado, ele visava justamente a proibição dos fogos com estampido. Os fogos que causam beleza e não tem barulho, eles não são proibidos. O projeto de lei apresentado pelo colega, o vereador José Luiz, na data de hoje, foi pautado na data de hoje, para mim é um retrocesso, uma vez que o ano passado foi aprovado aqui na Câmara, foi sancionado pelo Poder Executivo, houve um avanço em relação a essa discussão, levantou-se muito essa discussão em relação ao barulho dos fogos, e agora esse ano o colega, compreendo, respeito a prerrogativa dele de apresentar esse projeto, mas eu entendo que é um retrocesso. Nós estamos dando passos para trás. O projeto dele visa a liberação da comercialização, bem como que os projetos sejam usados na zona rural. Mas na zona rural também existem idosos, também existem animais, também existem autistas que sofrem com o barulho dos fogos, também existem enfermos, também existem vários grupos de pessoas que sofrem com o barulho. Eu pedi vista justamente para fazer uma análise melhor do projeto do colega. E em breve, eu creio que será devolvido e votado na Casa Legislativa. Na sequência aqui no 30, prazo para atualização do cadastro único é ampliado. Municípios se preparam para receber voto em trânsito. Pelo menos 15 internos de uma clínica de reabilitação de Patos de Minas foram resgatados na manhã desta sexta-feira em condições análogas à escravidão. Nos depoimentos, os pacientes que foram encaminhados para a sede do CREAS acusam a instituição, que fica no bairro Coração Eucarístico, de exploração e abusos diversos. A ação, que está sendo realizada pelo Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, faz parte de uma operação que vem sendo realizada em todo o estado. O governo federal prorrogou o prazo para atualização do cadastro único. Para as famílias beneficiárias que possuem dados inconsistentes, o prazo de atualização para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil foi adiado de julho para outubro deste ano. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Segundo o Ministério da Cidadania, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias. Essa regularização é necessária para evitar o cancelamento da inscrição da família no programa Auxílio Brasil e da tarifa social de energia elétrica. Existem 2 tipos de regularização do cadastro: a revisão cadastral no caso de famílias que tenham feito a última atualização nos anos de 2016 e 2017 e a averiguação cadastral no caso de famílias que tenham discordância entre os dados preenchidos e o cruzamento de informações com outras fontes. Essas famílias recebem um aviso do Ministério da Cidadania. As consultas sobre a situação do beneficiário podem ser obtidas pelo telefone 121 ou 0800 707 2003. Há ainda a possibilidade de consultar a situação no aplicativo Meu CAD Único. Mas se a pessoa não conseguir acessar essas informações de atendimento, todas as cidades contam com pontos de cadastramento presencial. A partir desta sexta-feira, municípios com eleitorado superior a 100 mil devem habilitar locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito. A data está prevista no calendário eleitoral. A medida deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito, cujo prazo começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 18 de agosto. Na ocasião, o cidadão pode indicar o local fora de seu domicílio eleitoral onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com título regularizado. Quem estiver fora de seu estado poderá votar somente para presidente da República. O eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Você já imaginou o grau de fragilidade dos dados que expomos na internet? Usar senhas fáceis, principalmente hoje em dia, é um dos principais motivos que facilitam a vida de criminosos na rede. Em cada site, uma preocupação. O Gabriel achava que as senhas usadas para se proteger eram fáceis e repetidas. Mudou tudo. O método que eu utilizei para mudar as senhas
foi pegar aqueles geradores de senha, né? Site gerador de senha, que ele te joga uma senha com caracteres aleatórios, e aí pegar essa senha e não utilizar ela, mas utilizar alguns aspectos dela. Mas nem todo mundo se importa como deveria. Um relatório feito por uma empresa global de segurança mostra bem isso. O levantamento ocorreu em 50 países. 4 terabytes de senhas foram disponibilizadas na internet através de diversos vazamentos ocorridos em 2021, mostrando que questões culturais também influenciam na hora de escolher uma senha. As combinações mais escolhidas pelos usuários são uma verdadeira porta aberta para invasores. Infelizmente, as pessoas definem senhas como algo que preferencialmente elas precisam se lembrar. As pessoas detestam usar como senha algo que elas não consigam se recordar. A sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidera o ranking mundial. Em segundo e terceiro lugares a mesma, só com mais ou menos números. Em quarto, a combinação QWERTY, formada pelas letras da primeira linha dos teclados dos computadores. Password, que significa senha em inglês, ocupa o 5º lugar entre as proteções mais usadas no planeta. No Brasil, o ranking segue quase a mesma lógica, destacando-se também o nome do próprio país em terceiro lugar. São sequências tão óbvias que, de acordo com o estudo, poderiam ser quebradas em 1 segundo por qualquer programa dedicado a isso. Mas não são só essas sequências numéricas que te deixam vulnerável. Esqueça também combinações que envolvam datas de aniversário, nomes de parentes da sua empresa ou do time de futebol do coração. Tudo isso, por mais pessoal que possa parecer, também pode ser descoberto em instantes por invasores. Ao menos 8 caracteres envolvendo letras maiúsculas e minúsculas, números e tipos especiais são o básico para reforçar a segurança. Mas não só. Variar também é indispensável. Se você utiliza uma senha ou um conjunto de senhas para o seu ambiente corporativo, ou seja, para o trabalho, não utilize essas senhas para fins pessoais. Porque se o criminoso vier a descobrir, por exemplo, a senha que você utiliza para a rede social, e se esta for a mesma senha que você utiliza para o trabalho, suas informações corporativas podem ser potencialmente comprometidas. Fique atento às dicas, hein? Daqui a pouco aqui no 30 Minutos tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Você vai ver que o CREA faz força-tarefa para fiscalizações em Patos de Minas. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais está realizando uma força-tarefa para fiscalizar a atuação de profissionais do setor em Patos de Minas. Com a planta da obra aberta, o engenheiro responsável pela construção, que conta com dezenas de trabalhadores, confere se está tudo sendo feito de maneira correta. Ao lado, um fiscal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais também quer saber se o Marcelo tem competência para também fiscalizar e se está respeitando as boas condições de trabalho. A gente busca sempre trabalhar com técnico de segurança na obra, sabe? Protegendo os funcionários, fiscalizando. A gente é muito chato em relação a isso e trabalha sempre em cima de projetos, sabe? Tem calculista, o pessoal emite o registro técnico deles para a gente estar sempre dentro das normas aí, enviamos tudo para o CREA. Ao todo, são analisados os documentos e as condições de trabalho das pessoas envolvidas na obra. Essa é apenas uma das 150 obras e empresas que devem ser fiscalizadas até nesta quinta-feira. O foco da Blitz será em obras da região e também em cartórios de registro de imóveis para verificar se as cédulas de crédito rural possuem responsável técnico e a devida anotação de responsabilidade técnica, ART. Na obra do Tacarejo, na Avenida Marabá, o CREA não conseguiu encontrar nenhuma irregularidade. De acordo com o CREA-MG, só em 2021 foram realizadas 52.165 ações de fiscalização em todo o estado de Minas Gerais, que resultaram em 27.608 autuações. Em Patos de Minas, de todas as obras fiscalizadas no ano passado, cerca de 70% não contavam com responsável técnico para acompanhar a execução do projeto. O ideal é fazer a coisa certa, né? Começar pelo projeto, fazer um projeto bem feito, levar na prefeitura para ser aprovado, né? E ter o responsável técnico.
porque em torno de 50% a 60% das irregularidades que a gente vê é a falta de um profissional, né, habilitado, competente para poder estar conduzindo a obra, né? A força-tarefa para fiscalizar a atuação profissional nas áreas de engenharia, agronomia e geociências está sendo realizada em Patos de Minas desde o dia 11 deste mês. É uma blitz que a gente chama, né, de fiscalizações do CREA e percorre toda a cidade. As obras maiores, como essa aqui, desse atacarejo, e também obras menores, né, de construção civil, que é o foco do momento, né? Como é que fica a previsão do tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos? Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam manutenção do tempo seco e frio no fim de semana no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar gira em torno de 30%. Nesta sexta-feira, em Patos de Minas, a máxima prevista é de 28 graus e no sábado, mínima de 13 e máxima de 27. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam de 14 a 28 graus no sábado. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 13 e máxima prevista de 26 graus. Em Coromandel, as temperaturas variam de 14 a 28. E em Arapuá, mínima de 13 e máxima de 25 graus no sábado. Olha, o 30 Minutos faz um rápido intervalo e volta já com muito mais informações. No período da pandemia, as vendas de discos de vinil cresceram 94%, segundo dados da Associação da Indústria Fonográfica da América. Grandes artistas lançaram discos em vinil que venderam milhares de cópias. Curioso, né? E esse retorno também é sentido pelos lojistas e colecionadores. No início dos anos 90, os discos de vinil perderam espaço no mercado. Os CDs que vinham se popularizando tinham a promessa de qualidade digital e maior espaço de armazenamento para as músicas. Não foi nada fácil não, né? Isso aí eu passei por todas essas fases, tanto da queda do vinil pro CD, né? Como até do CD agora. A gente com estoque, a loja abastecida de vinil, de repente começou a ser depreciado e tal. E o crescente do CD, né? Os discos se transformaram em itens vintage, visados por muitos colecionadores e simpatizantes. Agora, o artigo voltou a ganhar ainda mais espaço. O pessoal admira muito o som do vinil, fala que é um som mais apurado, né? E a maior admiração é, né, pelas capas, as letras que aparecem demais no vinil. Então, e pelo som também. O vinil, de uns 3 anos para cá, já vinha numa crescente boa, mas uns 3 anos para cá explodiu a venda. Explodiu. Tudo que aparece, tudo que... Aliás, a gente não dá conta do que chega, o que o pessoal quer. Com isso, gente que nunca viu um vinil funcionando, aí começou a empolgar, a colecionar, né? O que mais tem é o pessoal mais novo colecionando agora. O vinil ainda tem muita coisa para se descobrir da qualidade dele ainda. E ainda tem a capa, né? Ainda tem várias coisas lindas que a gente absorve aqui dessa maravilha de formato. 30 minutos ficando por aqui, mas volta segunda. Sextou, né? Fim de semana não tem 30 minutos, mas segunda a gente vai estar de volta.